A gente está na última paraxá, o Humash Bereshit. Esse Shabat é um Shabat Hazak, Shabat de força. A gente conclui o primeiro Humash da Torá, a gente recebe mais força. Hazak, Hazak, Mitchazek, se fala. E hoje também, jejum de Asara Betevet, o jejum que a gente lembra a primeira coisa, é o primeiro jejum do ano, mas é chamado também é, décimo jejum, porque ele está no décimo mês contando de Nissan. E ele tem a ver, na verdade, que o Samach Melech Bavel, o rei da Babilônia, ele fez um cerco em volta de Jerusalém, e isso trouxe depois, 2 anos e meio depois, a quebra das muralhas, depois a destruição do templo, do além. Então, hoje é um dia de jejum. Que Hashem transforme esses dias, como está escrito no Pasuk, sono de Simcha, dias de júbilo e alegria em breve, se Deus quiser. Esse é o único jejum que, quando cai na sexta-feira, a gente vai até o Shabat, literalmente, invade o Shabat pode começar quando se acende as velas, e só termina quando saiu as estrelas, está de noite mesmo, e você fez a Kiddush, Arvit, preferência, Kiddush, e aí termina o jejum. Que horas que é? Mandei o horário, 19 e 20. Mais ou menos não dá. 6h20. Não, o horário do término do jejum? 24, 7h24. 7h24, obrigado. São Paulo. Ok, essa paraxá, logo de cara, ela traz uma dúvida, um espanto. Que se você segue a Torá, você vai seguindo a Torá, entre as parshiot da semana, normalmente se pula uma linha, ou pula meia linha. E aí você destaca uma paraxá da outra. Essa paraxá é chamada stuma, fechada. Fechada. Por quê? Você tem que identificar onde começou essa nova paraxá, que ela está na linha corrida, está no meio. É chamado stuma. Então, logo, o Rashi ele explica, ele traz um dos motivos, é que Yaakov Avinu, ele estava juntando isso que vai acontecer nessa paraxá, ele vai chamar Yosef, vai chamar os filhos, ele vai juntar eles em volta de sua cama e ele vai falecer. Então, ele tinha a intenção de falar para os filhos quando o Mashiach ia chegar, e na hora que ele foi falar, Hashem tirou isso dele, então isso é Satam, Deus fechou aquele conhecimento. E também com o falecimento de Yaakov e sua família, etc., vai começar também, vai fechar o cerco, no sentido que vai começar a escravidão, que é o início logo do próximo Chumash. Então, por isso ela está fechada. Em seguida, então, a Torá fala para a gente, Yaakov, semana passada ele chegou, a gente leu que ele chegou em Mitzrayim, cumprimentou o Paró tratou eles bem, e então Yaakov conseguiu viver mais de 17 anos de sua vida, finalmente anos bons, depois de tanta coisa que ele passou durante a vida dele. E aí, então, primeiro ele manda chamar Yosef. Ele pede para chamar, avisa que eu estou doente, e Yosef vem lá com os 2 filhos, e aí acontece aquela famosa passagem que Yosef ele tinha 2 filhos, Menashe e Efraim. O mais velho chamava Menashe. E aí ele posicionou cada um na direção correta. Menashe do lado direito do Yaakov e Efraim do lado esquerdo, para ele abençoar, colocar a mão na cabeça de acordo com a ordem correta. E aí, na hora, ele cruza as mãos, ele coloca o Yaakov, vai abençoar o neto, coloca a mão direita em cima da mão do caçula e a mão esquerda em cima da mão do mais velho. O Yosef tenta tirar, fala, não é, tá errado. Eu sei o que eu estou fazendo. Yaakov ele diz, porque esse menor ele vai aí superar o mais velho. E aqui lembra uma coisa muito incrível, que a Torá, tudo que a gente vê, que a Torá dá prioridade para o Bechor, para o primogênito, mas ainda assim a gente vê que a Yaakov, a gente tinha Yaakov e Esav. Vamos começar com Yitzhak e Ismael. Ismael nasceu primeiro. Yitzhak se tornou primogênito. Esav e Yaakov. Yaakov foi primogênito. E aí tem Reuven, Shimon, Levi, Yudá, Issachar, etc., até chegar a Yosef. Para quem que o pai deu preferência, e por isso teve todas as consequências, ele deu para o Yosef, todo mundo invejou. E agora, depois de 22 anos, mais 17 anos, agora o Yaakov, espero que você aprendeu a lição, né? Espero que agora você já entendeu que você não pode dar prioridade para o segundo ou para o caçula antes do mais velho. E Yosef, então, ele queria tirar. Yaakov falou, eu sei o que eu estou fazendo. Então, aqui a gente vê que a gente não pode julgar os patriarcas. Ah, ele deu prioridade para o Yosef, ele fez errado. Não cabe a nós julgar, cabe a gente aprender
algumas coisas que a gente não deve repetir, mas não julgar. O Yaakov, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Depois a gente pode comentar mais a respeito. Tá. Obrigado. E aí ele abraça, ele beija eles, ele abraça eles, e aí Jacó fala para Yosef, uau, eu nunca esperava, já não esperava mais ver a sua cara, muito menos ver a sua descendência, que aqui também é uma alusão, não só que ele viu os filhos e netos biológicos, mas ele viu que ele estava vivo espiritualmente, ele estava dando continuidade àquilo que Jacó tinha passado para ele. Só corrigindo, primeiro ele abraçou, beijou, depois ele abençoou, a história que eu falei agora. E aí, então, ele dá uma brachá depois para o Yosef, então ele deu uma brachá para os filhos. Depois, agora ele dá uma brachá especial, desculpa, ele dá uma brachá para os filhos de Yosef, não ainda Yosef, Yosef vem depois, mas ele fala para eles que vocês vão ser abençoados duplamente. E aqui a gente vê o que vai acontecer no futuro, que esses dois filhos vão se tornar duas tribos. As tribos, teoricamente, teriam que ser os 12 filhos do Yaakov. Mas o Yosef, por tudo que ele passou e por tudo que ele superou, então ele fala, eu estou dando para você uma porção dupla. Então não existe Sheve da tribo de Yosef, existe Efraim e Menashe. Então se uma se tornou duas, se eu tinha 12 filhos, um deles se tornou dois, eu tenho quantas tribos? 13. Tá bom, não está que nem eu que está jejuando, já está 13. E aí, como a gente fala que são 12 tribos, então, na verdade, são 13 tribos. Só que a gente não conta uma delas. A tribo de Levi muitas vezes não está nessa conta. Bom, a gente vai ver, por exemplo, nas contagens do povo de Israel, a tribo de Levi tem uma contagem diferente, separada, porque eles estavam servindo a Hashem. E Levi não está contado também, e principalmente porque eles não vão receber uma porção em Eretz Israel, uma parte que seja inerente, parte deles como herança da terra de Israel. Então, a terra de Israel, onde se alocaram, não temporariamente, fixamente, na terra de Israel, então a tribo de Levi não ganhou. E às vezes tem alguns momentos que conta a tribo de Levi, mas aí você conta essas duas como uma só, porque são filhos, dois filhos do mesmo pai. E aí, então, a Torá fala, Jacob, ele chama os filhos dele, ele vira e fala, Contem aqui que eu vou contar para vocês o que vai acontecer no final dos dias, no final das épocas. E aí ele queria contar também de Mashiach. Mas sim, ele vai contar, mas ele vai fazer várias alusões nas brachot e admoestações para os filhos de coisas futuras que vão acontecer muitas gerações depois. Então ele sim fala para eles muitas previsões dentro daquelas brachot. Urashi traz algumas dessas previsões, as nuances, as palavras, o que está se referindo, mas ele vai aqui dar algumas admoestações até Yehudá, Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, ele vai puxar a orelha, e a partir de Yehudá ele vai começar a abençoar cada uma das tribos. Quem já deve ter visto aqueles murais, aqueles vitrais, aliás, de sinagoga, que tem as 12 tribos, sempre tem um desenho. Por exemplo, Naftali é um cervo, não sei se vocês já viram, é o cedo de Israel, não é? Do Doar, certo? Então, isso vem do Naftali. Então, da onde vem essa alusão desses nomes e comparado com animais? Yehudá é o leão. Leão. Então, onde você tem essas comparações com animais é nessa paraxá. Então, ele vai abençoar cada filho, vai comparar eles com animais. O Rashi vai explicar pela característica, por coisas que vão acontecer no futuro com eles. Então, ele faz essa alusão de animais. É bem curioso essas comparações. Então, uma coisa, eu vou tentar fazer hoje uma coisa que eu nunca fiz, acho, no Shurim, que é tentar ler essas brachot, que são palavras totalmente encriptografadas, estão em códigos, estão em senhas, mas eu vou pelo menos tentar falar uma, duas coisinhas sobre cada uma das tribos, para a gente ter uma ideia geral, pelo menos das brachot que ele deu para cada um. Sim? Uma pergunta. Aí quando Jacob estava falando com Yosef, aí ele está, os filhos vão ser, são meus filhos. São meus. Os que possam nascer depois, isso vai ser teus.
chegou a nascer alguma vez outro Não, filho não, depois de Menashe e Efraim? não, Eles não voltaram para não. filho, não? Mas se tivesse, eles não ganhariam mais uma tribo. E não tem nada. Não sabia Tudo nada bem, por mas ele quê. falou: eu estou dando para porção dupla. Se você tiver mais filhos, já não é da minha conta. Isso que está valendo. Eu estou dando porção dupla. O que quer dizer são como meus filhos? Eles vão ser contados como uma das tribos, apesar de serem netos. Se você tiver filhos depois, eles vão ser meus netos. Não vão ser parte das tribos. Então ele começa com Reuven. E aí ele vira e fala: Reuven, lembra, ele está no leito de morte. Jacó vindo, com todos os teus filhos. Tinha muita coisa que passou durante esses anos entre o pai, os filhos, a inveja que eles tinham pelo irmão. Tem discussão se o pai algum dia ficou sabendo de fato toda a história, o que aconteceu com o Yosef, se eles venderam ou não. Nas brachot, a gente vai ver que tem alusões a isso, mas não necessariamente eram alusões conscientes de Jacob. Ele está falando por profecia. Às vezes, eu comentei 2 semanas atrás que por profecia, às vezes você fala uma coisa, você nem está entendendo o que está falando, você não, né? Mas o profeta, ele está falando alguma coisa e dentro dessa profecia ele fala alguma coisa, ele nivá vem no Odea Mashinivá. Ele profetizou sem saber o que estava profetizando. Então, existe uma dúvida se Yaakov sabia ou até que ponto ele sabia da história exatamente que aconteceu com os irmãos. Então, ele vira e fala: Reuven, Bechoriata, você é o meu Bechor. Biologicamente, ele é o que nasceu primeiro. E aí ele vira, corri, vereshitoni, você é o início da minha força. Na verdade, aqui ó, a explicação é de que o Bechor, uma das explicações por que o primogênito ganha porção dupla, porque existe como se fosse uma força a mais do pai que é transmitida para o primeiro filho. Não é uma coisa que você vai conseguir provar biologicamente, que o filho é diferente dos outros filhos, mas existe como ele é o primeiro, como se fosse que ele recebeu uma dose maior já na própria concepção desse filho. Então, por isso ele fala, você é o início da minha força, corri vereshit oni. Você então ele fala, gerado na minha primeira gota de vigor. Então, existe um vigor a mais nesse primeiro filho. Também tem um negócio de, por exemplo, uma atenção, né? É o único filho, primogênito é o único filho que não tem atenção dividida. Bom, não, e aí tem as outras explicações. Não tem atenção dividida, ele é o cobaia dos pais, que não sabem ser pai, então ele ganha a porção dupla, etc. Aí ele fala para ele, mas, eu já estou traduzindo com a explicação, mas você se apressou e você perdeu os direitos de um primogênito. Eu vou falar mais nisso no sábado à tarde, Bezrat Hashem, mas de que ele perdeu o privilégio do sacerdócio, de ser o Cohen, e ele perdeu a realeza, ele deixou de ser o rei. O rei vai ser, quem vai ser o rei? Eu- Yehudá, e quem vai ser o sacerdócio? A tribo de Levi. Então isso foi, ele perdeu. Tudo ele iria ganhar, mas ele perdeu. Por que que ele perdeu? Pachas kamai maltotar, que ali tem avicha. Você agiu de uma maneira muito rápida, sem pensar e sem a paciência necessária. O que ele está aludindo? A Torá conta para gente que depois que Arachel faleceu, o Reuven teve uma relação com Bilá. E a pergunta é, quem era Bilá? Bilá era uma das matriarcas. Ele tem uma relação com a mãe? Então, a explicação que Urashi dá não é que ele teve uma relação, mas foi considerado que isso. Por que a Torá conta dessa forma? Porque ele foi lá e tirou a cama do pai. O pai, ele revezava entre as 4 esposas. Depois que Rachel faleceu, agora são 3. Então, não é 3, agora vão ser 2. Porque eu não quero competição entre a minha mãe e a serva daquela que competia com a minha mãe. Rachel faleceu. Tá bom, Rachel faleceu, ela saiu da conta, a serva dela também vai sair da conta. Ele foi lá, pegou a cama de Yaakov, que ficava na cama, na tenda dessa serva, tirou o privilégio dela, tirou, digamos assim, a forma, o acesso de Yaakov para aquela tenda e colocou aquela cama na tenda da mãe, querendo marcar o terreno, falando: ele foi embora, você vai junto. Ela foi embora, você vai junto. Isso foi uma intromissão muito grande na vida particular do Yaakov. Você agiu com muita rapidez. E você, a gente vai falar no Shabat, Reuven se arrependeu disso por anos e anos e anos e anos, por aquilo que ele fez. Mas, curiosamente, essa é a primeira vez que o pai dá uma bronca nele. Depois de, sei,
precisa fazer a conta, 30, 40, mais anos. Imagina você dar uma bronca para teu filho 40 anos depois. Então tem uma explicação que ele fala porque o pai não admoestou ele até agora, porque estava com medo que se ele admoestasse, esse filho ia se juntar com Esav. E qual que é a explicação? Então, é delicado quando a gente vai chamar a atenção de um filho. Você nunca sabe, esse é todo o desafio de ser pai, ser mãe, é que você não sabe, será que eu estou sendo bonzinho demais ou eu estou sendo rígido demais? É o equilíbrio entre o resto e a gvurá. Será que eu acho que eu estou sendo muito rígido? É por isso que ele está fazendo, está agindo dessa forma. Acho que eu estou sendo muito desleixado e por isso ele está sendo muito carinhoso e está sendo mimado. Então esse é o equilíbrio. Então nesse caso ele estava com medo, Yaakov estava com medo que se ele puxasse realmente a orelha do filho dele naquele momento, ele ia se juntar com Esav. Peraí, o Reuven vai se juntar com Esav? Qual que era o cálculo? O cálculo era o seguinte: a história de Reuven era muito parecida com a do tio. Vamos supor que Deus nos livre, um filho é expulso de casa, ou ele foge de casa, ele tem um tio que passou pela mesma coisa que ele, eles vão se aliar muito fácil. Qual que é a história do tio? O tio perdeu, vendeu, mas ele se sentia injustiçado porque ele perdeu o quê? A primogenitura. De repente, Reuven, ele vê que Jacob ele gostava do Yosef mais, passou tudo para ele. O Reuven estava se sentindo, ele já estava fragilizado, ele já estava sentido. Se o Jacob ainda fosse e desse a bronca nele, não sei se ele iria, mas o Jacob tinha o medo que talvez ele fosse se juntar com o tio, que a história se repete. E aí se juntar com Esav não é uma boa havruta, não é uma boa companhia. Mas a gente vê que imagina como impacta essas palavras. A gente não precisa esperar, não lembro o cálculo, de 40 anos para dar uma bronca em alguém que precisa puxar a orelha, mas esperar às vezes 5 minutos. A gente pode aprender de Yaakov. Talvez se ele aguentou décadas, a gente pode aprender, esperar 5 minutos antes de dar uma bronca em alguém e pensar qual vai ser a consequência dessa bronca. Eu estou dando desaforo na pessoa porque eu estou bravo, eu estou estressado, aquilo me incomodou pessoalmente, ou realmente eu estou preocupado com o futuro daquela criança. Então imagina quando você escuta que teu pai, por décadas, segurou alguma coisa de te dizer e não disse. E no leito de morte, quando você está esperando, ele vai me contar os segredos da vida, vai me falar o futuro, vai me dar uma bênção. Ele vai lá e fala, olha, queria te contar um negócio. Eu vi o que você fez. Eu vi o que você... Fiquei quieto, mas eu vi o que você fez. Eu quero que você lembre disso. A Torá registra. Acho que ele vai tremer um pouquinho. Uau, 40 anos, não lembro o cálculo, décadas. Meu pai está segurando de falar isso para mim. Primeiro, cola cavoto para o meu pai. Parabéns para o meu pai que não falou nada. Mas coitado, realmente isso deve ter machucado bastante. Porque ainda 40 anos depois ele está lembrando disso. Eu nunca ia esquecer disso. Ele já tinha feito anos e anos de chuva. Mas Hashem julga os tzadikim de uma maneira muito mais rígida, então a lição ficou muito firme, muito forte para Reuven. E para nós, eu falei, se aguentar 5 minutos, aguentar 1 hora, pensar com calma antes de você puxar a orelha de alguém, vale a pena. Shimon e Levi, segundo os filhos. Por enquanto, então, o Reuven não ganhou brachá. Só puxão de orelha. Estava esperando alguma coisa, lamento, não ganhou. Depois a gente vai ver que quando ele dá brachá para cada filho, aquelas brachot, elas se espalham, se expandem para os outros filhos também. Então, todos ganham brachá, só que não diretamente. Um ganha direto, outro ganha através do outro. Quando ele abençoa um, ele também está abençoando o resto. E aí ele fala, Shimon e Levi, vocês são irmãos. E aí ele faz uma alusão àquilo que eles fizeram, que eles destruíram aquela cidade de Shem. Não consultaram o pai quando a irmã tinha sido capturada. Eles foram lá sem consultar o pai, enganaram aquela cidade e destruíram, mataram todos os homens e pegaram o resto, as esposas e filhos para escravidão. Então ele está puxando a orelha deles. Klei Hamas Bechoreteyem, vocês carregam as armas. As armas não são nossas. A quem pertence as armas? Falamos agora dele. Quem é o homem da arma? É Esav. É Esav. Vocês estão mudando de ramo.
O ramo de vocês é o estudo. O ramo de vocês, a nossa força é o estudo da Torá, as mitzvot. E vocês foram lá e tomaram uma atitude como Esav. Vocês foram lá e agiram de forma violenta sem ter me consultado. E aí, então, ele fala, olha, no futuro eu não quero ser lembrado por vocês, já que vocês mataram, vocês, com a sua mão, vocês mataram um homem, que é a cidade, um homem, quer dizer, os homens da cidade, conforme a explicação, e com a sua vontade, vocês mutilaram um boi. Boi. A gente vai ver que o Yosef também ele é comparado com um boi. E aqui ele diz que Shimon e Levi foram aqueles que mutilaram, como ele traduz aqui, o Yosef. Como eu falei, ele vai agora puxar a orelha e vai fazer uma alusão à venda. E aí o Rashi explica, Shimon e Levi venderam? Tinha Reuven, Shimon, Levi, Yodai, Sachar, etc. Então, a verdade está escrito lá atrás, que quando Yosef estava chegando perto dos irmãos, quando eles estavam lá, a hora que ele foi então, vai Yomru e Shalachiv. Um falou para o seu irmão. O Rashi prova que quem foi que falou vamos matar ele foi o Shimon e o Levi que tinham falado um para o outro. Ele prova que são eles dois que falaram um para o outro. Um dos motivos é que os filhos das servas não tinham um ódio tão grande por Yosef. Eles já eram filhos das servas. Eles não eram os mais velhos, não eram filhos da matriarca Leá, que foi a primeira a se casar, eram das servas, então eles não tinham aquele ódio. Então tem que ser o filho de Leá, e o Rashi ele prova que tem que ser eles dois. Então aqui já você vê a alusão que ele agora amaldiçoa o filho, mas aqui o Rashi já traz, ele amaldiçoa as suas mãos, as suas mãos. Harurapam, onde estão as palavras? Não, desculpa, obrigado. Não as mãos, obrigado, a raiva, exatamente. Então, o que ele abençoa desculpa, o que ele amaldiçoa é a raiva deles. Ele não amaldiçoa a pessoa, ele amaldiçoa a raiva deles. O que significa isso? Quando, às vezes, o Alter Rebbe traz no Tânia, que no capítulo 32, que o mais importante é amar o próximo, a famosa passagem de Rabi Akiva, ele explica como isso tem a ver com as outras mitzvot. No final ele fala, peraí, mas existem pessoas que você tem que odiar. Estou falando do povo de Israel. Quem são? Aquele cara que ele está no nível, mesmo nível que você de estudo, e ele tem a mesma capacidade espiritual que você. Você advertiu ele, e ele pecou. Você advertiu, e ele pecou. E a pessoa foi realmente... Aí você tem que se afastar dela, porque ela pode acabar te influenciando. E aí o Alter Rebbe fala, mesmo assim, vamos na pior das hipóteses, e eu digo que você tem que odiar ele, você tem que odiar a parte animal dele, não a alma divina que ele tem. A alma divina, você tem que, pelo contrário, você tem que amar ele, talvez através disso vai resgatar o resto da personalidade dele e ele vai fazer as mitzvot. Então aqui isso significa que ele amaldiçoou só a raiva deles e não a eles. Yehudá, agora está escrito que Yehudá ele deu um passo para trás. Falou, peraí, a gente veio aqui receber brachot. Estamos recebendo bronca? Deixa eu tomar um cafezinho. Eu vou tomar um café, não vou ficar aqui. Se é para receber bronca, receber, você é amaldiçoado, e as palavras do tzadik vão se cumprir, ele deu um passo para trás. Então, Reuven, ainda não. Talvez Reuven ele foi. Aí já começa a gente, Shimon, Levi, opa, agora. Yehudá, o que ele tinha feito de errado? Tinha a história de Tamar, tá certo? Então, ele tinha motivo para dar um passo para trás. Mas ainda assim, o pai vai elogiar ele, vamos falar disso no Shabat, que você deixou de matar o meu filho. Por quê? Yosef estava no poço e Eudá falou, vamos vender para ganhar dinheiro. Mas ele salvou o Eudá acabou salvando o filho dele. Então, Jacob agora mudou o tom. E aí, ele elogia Eudá. Gurarie Eudá, ele compara ele com um leão pequeno, um leão jovem. Os seus irmãos, eles vão te reconhecer como o líder, Yehudá, vai ter David Amelech, etc., Mashiach vai ser dele, e você como filhote de leão, daí vem a história Rei Leão, de onde vem Rei Leão, certo? Não sei se o rei realmente, não sei se o leão é realmente o rei da selva. Aqui a gente aprende que o leão é realmente aquele que manda.
E aí, depois, esse leão vai crescer. Então, esse leãozinho é quando Davi ainda não era o rei, ele estava crescendo como futuro rei, e depois que saiu Shaul, quem lembra das histórias que a gente estudou no Tanakh, aí ele se tornou o leão maduro já. E aí ele fala: o cetro da autoridade não vai se afastar de Yehudá, nem os eruditos dentre os pés. Ou seja, os descendentes deles vão ser estudiosos. Até a época de Mashiach, e esse Mashiach vai reunir o povo. Então, tem mais coisas a respeito de Judá. Vamos passar para o próximo. Zevulun, lechof yamim mishkon. Então ele dá para ele uma brachá e ele fala: você vai se assentar nas beiras dos rios, dos mares. Por quê? O Zevulun é aquele que logo a gente vai ver que o Issachar era aquele que estudava a Torá, e Zevulun era aquele que sustentava o irmão e ele viajava de navios para negócios, importações, exportações, etc. Então ele recebe essa brachá aqui do Yaakov, que ele vai ser aquele que vai morar perto dos portos. Ele vai estar nos portos para poder fazer essas viagens. E aí, Sahar, ele é como um burro. O que significa isso, que ele é como um burro? O burro é aquele que vai lá, fica carregando, fica com jugo, e vai direitinho, vai fazendo aquilo que você está mandando. E aí, para você estudar a Torá, e a maneira correta de estudar a Torá é você estar lá, se esforçando, de dia, de noite, aceita o jugo da Torá e coloca isso como prioridade na tua vida e você está completamente anulado perante isso. Então, Zevulun para os negócios e Sahar para o jugo da Torá, ele é comparado como um burro. Dan, próximo, Yadinamo, que é a Hatzhiftei Israel. O Dan é comparado, ele compara com uma cobra, e aí ele fala que você vai julgar o seu povo. Não tem povo ainda, quem que ele vai julgar? Mas descendente de Dan veio uma pessoa que teve um mérito muito grande por julgar justamente o povo de Israel, que foi o Shimshon, famoso Sansão. Quando ele vira para Hashem, ele já está lá, cortaram os cabelos dele, ele já está sem olhos. Ele vira e fala para Hashem, Hashem me ajuda, que é a hora que ele quebra lá os pilares daquela festa, e ele morre junto com eles. E aí, mas ele invoca o seu mérito de Hashem, ele fala: Hashem, me dá o mérito por todos os anos que eu julguei o povo justamente. A minha força eu já perdi, mas me dá mais uma vez. Mérito dos olhos, etc. Mas lá ele invoca o mérito que ele tem de ter julgado o povo de Israel. Então aqui já, Yaakov já está falando do uma das explicações. Aqui, como eu falei, encriptografado tem todo o futuro do Dan e todos os irmãos. Mas essa explicação, pelo menos, é uma delas que fala sobre o que vai acontecer com o Dan. E aí ele compara ele com uma cobra, também aludindo a o Shimshon, que ele foi lá e deu uma mordida de cobra nos inimigos, nos filisteus, nos filistim, e aí ele conseguiu trazer paz para o povo de Israel. Gad, próximo filho, Gedud Yegudeno. Esse passuk é aquele que enrola a língua. Inclusive, no Shema da noite, muitos falam no psukim de proteção, e a gente fala esse passuk de frente para trás e de trás para frente. Então, eu vou falar. Gad Gidud Igudenu, Vehu Yagud Akev. Akev Yagud, Vehu Yagudenu, Gidud Gad. Certo? Como que é? 3 trigos para 3 tigres tristes, certo? 3 pratos de trigo. 3 pratos de trigo, viu? Já. Daqui que vem. Gad Gidud Igudenu. Porque aqui é uma linguagem poética. O poeta aqui é Hashem. Está escrevendo a Torá, está dando a Torá. Ele é bom poeta, acho que dá para confiar. Então ele usa como se fosse um trocadilho da palavra Gad e ele chama de Gedud. Gedud significa um batalhão. Então o Gad, tropas marcharão de Gad. E aí eles falam, eles vão marchar de volta para os seus próprios rastros, para as terras de sua herança no outro lado do Jordão, e nenhum de seus homens está faltando. Então ele também está fazendo uma alusão ao futuro, mas o que ele está dizendo é que o Gad ele vai ter uma brachá especial em relação às guerras.
não é, ele é muito curto em relação ao Gad, e o Urash também não traz muita coisa. Com certeza no Midrash tem mais detalhes. Me'asher, Shmeina Lachmo. Asher, a tribo de Asher, é abençoada com Shemen. Mas é Shemen? Azeite, certo? Então eles são abençoados com o azeite. Então na área deles, na terra deles no futuro, onde eles estiverem em Israel, lá vai ser a Abrahá das oliveiras, no lugar de Asher. Naftali, ele compara ele como uma gazela, como que ele fala aqui, como uma gazela, que é aquele veado, o que significa? A história conta que quando Jacó vai falecer, logo mais, o Esav vai aparecer, fala, peraí, você está enterrando Jacó aqui com os patriarcas? Sou eu o patriarca. Eu sou patriarca. Esse lugar aqui é para mim. Mas ele tinha vendido aquela, aquele privilégio. Quem falou? Não vendi nada. Me prova. Yaakov, ele tinha feito um contrato, ele não era bobo. Ele fez um contrato. Só que esse contrato eles não trouxeram para levar Yah, que foi em Israel. Esse contrato estava no Egito. Naftali, ele foi como uma gazela correndo para Mitzrayim, de uma vez só, sem parar. Um pouco mais do que os Hayarim fazem nos treinamentos, um pouquinho mais só. E aí ele corre até Mitzrayim, traz o documento, e aí começa uma briga e o Esav é decapitado. E, milagrosamente, a cabeça do Esav, ela rola e ela entra na Merata Machpelah. Porque, afinal, ele era filho de Yitzhak, ele tinha o mérito e, possível, no futuro também vai ter mérito. Então, a cabeça dele está enterrada lá junto com os patriarcas, mas o corpo dele não está, porque ele tinha vendido a primogenitura. Então, por isso ele compara, uma das explicações, que ele compara ele como uma gazela. Então, ele tinha a facilidade de correr. Ben porat Yosef, ben porat ale'ain. Então, esse passuco é um passuco famoso que os sefaradim costumam usar para, entre aspas, tirar o olho gordo. O que significa isso? Então, a gente já deu vários shurim a respeito. O olho gordo, se tem, não tem, existe, mas quanto menos você se preocupar com isso, melhor. A gente não precisa ficar supersticioso. Mas algumas coisas, a própria Torá fala para a gente cuidar do olho gordo. Por exemplo, não contar o povo de Israel por número. Então, você vai fazer uma contagem, vai ter o meio shekel, você conta com o passuco para saber o minyan. Então, alguns cuidados a gente tem que ter. Isso é chamado o mal olhado. Agora, o Yosef, ele é protegido contra o mal olhado. Ele recebe uma brachá especial. Por quê? Um, é, quando a família de Yaakov, elas foram, deixa eu só ver um minutinho. Repete. Então, é, quando a tua família foi lá se encontrar com Esav, lembra que você estava com medo? Aquele encontro, sabia se ele ia matar, se ele ia beijar, se ele ia mandou os presentes, rezou, dividiu a família, etc. Então, o Yosef, que era filho de Rachel, na hora que o Yaakov estava apresentando a família, ele fez o sombra, ele colocou a mãe dele atrás dele. A mãe dele era aquela moça muito bonita. Ela era aquela que, depois que Yaakov casou com Leá, iria provavelmente se casar com Esav, que eram os primos se casando, já expliquei a respeito disso. Então, Esav podia olhar para ela, era muito bonita e ter intenções erradas. Isso não era. Hã? Flor que se cheira. Ele literalmente, como a Torá conta para a gente, lá no início da sua carreira, ele roubava mulheres dos outros. Literalmente. Tá, a Torá conta, com 40 anos ele casou. Com 40 anos ele oficializou que ele casou. Até então ele estava pegando mulheres casadas. E aí, então, ele, com o seu corpo, ele fica na frente da mãe para que o Esaú veja a Rachel. Então, ele ocultou um mal olhado. A pessoa má olhando e Deus nos livre do mal olhado. Essa é uma das coisas em relação. Os peixes, eles estão. É, aqui não compara com os peixes, mas falando de mal olhado. Então, seja lá o que significa isso, que os peixes receberiam uma virada.
sempre fica olhando a pessoa que pode falar para nunca fecha os olhos, Aham. entendeu? Porque às vezes você distrai, Você distrai, aí vem uma olhada. uma olhada. E o peixe não fecha os olhos. O peixe está de olho. Não conhecia essa explicação, não sei se é nossa, mas tudo bem. E aí ele abençoa bastante o Yosef, curiosamente, né? Quem será que vai ser bem abençoado? O Yosef, ele aqui recebe vários psukim, vários versículos de bênção do pai. Próximo, Binyamin, ele é comparado como um lobo. Do Binyamin, já está fazendo alusão ao Shaul, e depois está fazendo também alusão que dele vai vir Mordecai e Esther, na história de Purim, que serão também como lobo, no sentido de salvar o povo de Israel. Esses são os filhos de Yaakov, cada um deles foram abençoados. E aí, então, ele fala, eu estou indo falecer, e aí eu quero ser enterrado, tá? Que ele ia de fato fazer isso, e ele realmente ele é levado para Eretz Israel, levado com muita uma comitiva, vieram vários e vários, todos dignatários e reis, etc., foram lá, porque Jacó foi aquele que trouxe a bênção que acabou a fome em Mitzrayim, então ele foi enterrado com muito kavod, teve todo como chama, uma procissão, um cortejo, obrigado, cortejo que foram lá acompanhar, fazer a levaiá dele, e então ele falece. E agora, depois que ele falece, os irmãos inventam uma história para Yosef. Qual que é a história que eles inventam? Papai falou para você não se vingar da gente. Porque eles estavam com medo que agora tudo que ele fez era pelo pai. Então, pelo pai, ele mostrou que eles eram irmãos, que Budavaem. Mas agora que o pai faleceu, agora vamos tirar o atraso. Ele chora e fala: Nunca eu pensei em fazer mal a vocês. Olha o tzadik que ele era. Ele chora, fala: Tudo que aconteceu aqui foi Hashem que me mandou. Eu estou aqui numa missão, então eu nunca pensei em fazer mal para vocês. Aqui você tem um final feliz no Rumash Bereshit, que os irmãos realmente, você vê que realmente tudo aquilo que tinha acontecido se fechou com, né, aquele beijo entre os irmãos, de uma maneira maravilhosa. E a Torá termina dizendo que o Yosef ele falece com 110 anos e ele foi embalsamado no Egito. Yosef não tinha como garantir que ele fosse até ser levado para Eretz Israel, porque ele não tinha o filho que era vice-rei do Egito. E de fato, o que vai acontecer agora, Yosef falece e o Paró muda, ou é o novo Paró, ou é o mesmo, mas aí vai começar a escravidão do povo de Israel. Aqui a gente termina, Hazak, Benit Hazek, que a gente possa se reforçar, especialmente no dia de hoje de jejum, a ideia, uma das ideias que Hassidut traz em relação a esse dia, a linguagem que é trazida em relação ao dia de hoje, que Samach Melech Bavel, o Melech de Bavel, ele se aproximou. Isso se refere ao cerco que ele fez. A ideia de Hashem era dar um alarme para o povo judeu, dar um sinal. Qual que é o sinal? Vocês estão separados uns dos outros. Se vocês se aproximarem, assim como ele cercou, ele fechou o cerco, vocês têm que aproveitar, está todo mundo junto. E fizessem chuvá, eles poderiam ter evitado a destruição do templo. Então, o dia de hoje é para a gente meditar naquilo que eles deixaram de fazer. A gente jejua por isso, a gente faz súplicas por isso, slichot, etc., para a gente recuperar e aprender a lição daquilo que eles deixaram de fazer. E, se Deus quiser, esses dias vão ser transformados em dias de júbilo e alegria. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, Shalom,